Olá pessoal do Integral Colégio Curso, pessoal da terceira série, me chamo professor Luiz Carlos e vamos aqui para uma revisão, né, sobre os assuntos que a gente viu no primeiro bimestre, tá certo? A gente inicia aí com a Era Vargas, tá? Como é que começa a Era Vargas, né? A Era Vargas se inicia na década de 30, né? Dura 15 anos, mas o que é que o Vargas queria, né? Ele queria acabar com a política do café com leite, né? Até que ele diz depois que vai ser a sua república agora vai ser nova, né? Porque ele acaba com a República Velha, tá certo? Então, o Washington Luiz ele vai indicar vai ter uma crise aí, né, na política do café com leite. Ele vai indicar um paulista em vez de um mineiro para concorrer à presidência da República, que vai ser o Júlio Prestes, tá certo? Na eleição, Vargas, né, faz uma aliança, mas ele perde a eleição, vai dizer que foi fraudado, né? Na mesma época, João Pessoa vai ser assassinado, tá? Então aí vai ser o estopim, né, para a Revolução de 30, né, que vai levar Vargas ao poder com a ajuda dos tenentes, né, com a ajuda dos gaúchos, dos paraibanos, né, e de outros estados também, tá certo? Vargas sobe ao poder, né, e põe fim, né, à República Oligarca do Café com Leite, né, aquela ideia que ele falava do voto do Cabresto, né, que a gente sabe que não acabou. E aí a Era Vargas vai ser dividida em 3 fases, certo? O governo provisório vai ser a primeira fase dessas 3, tá certo? No qual ele vai destituir o Congresso Nacional, né, e as assembleias estaduais, né, vai depor o governador, ele vai nomear interventores, ou seja, vai ser um governo mais centralizado, tá certo? Vai criar o Ministério do Trabalho, né, Indústria e Comércio, Ministério da Educação e a Saúde Pública. Vai criar o Conselho do Café, né, vai tentar tornar a indústria um pouco mais dinâmica, né, a, a produção ou seja, a policultura, né, não vai ser só um tipo de produção. Só que vai ter a oposição, né? Os paulistas eles vão, né, tentar derrubar o Vargas a partir da Revolução Constitucionalista. O que é que eles queriam aqui? Queriam que o Vargas promulgasse uma nova Constituição, né, para que houvesse eleições diretas. Eles perdem, né, os paulistas perdem o confronto com Vargas, né, mesmo assim teve uma pressão e Vargas acaba promulgando, né, a Constituição de 1934, certo? Essa Constituição vai ter o voto feminino, vai ser uma conquista, né, das mulheres, o voto feminino, universal e direto, né, e secreto, tá certo? Eleições de 4 em 4 anos, né? Tem aí no livro, vocês podem acompanhar, tá certo? E vai ter outras características dessa Constituição. E aí se inicia o governo constitucional. O que é que vai marcar esse governo constitucional de Vargas? Vai ser disputa entre grupos políticos, né? Entre 2 grupos, a Ação Integralista Brasileira, AIB, liderada pelo Plínio Salgado, e a Aliança Nacional Libertadora, liderada pelo Luiz Carlos Prestes, né? Ou seja, eram A e B nacionalistas, né? Antiliberalistas, anticomunistas, né? Aliança Nacional Libertadora, socialistas, né? Que queriam a reforma agrária, né? Que foi o grande oposição de Vargas, tá certo? E Vargas também vai perseguir muito, né, o Luiz Carlos Prestes, do Partido Comunista, vai fechá-lo em 1935, e é nesse momento que vem, né, a contrapartida. Né? O Luiz Carlos Prestes vai organizar a Intentona Comunista, que era um plano para tomar o governo, né? Dar mais visibilidade, né, ao Partido Comunista, às ideias socialistas, tá certo? Porém, eles vão ser perseguidos, muitos vão deixar o país, muitos vão ser presos, torturados, tá certo? Com isso, Vargas, temendo, né, que os comunistas, como dizia ele, fossem tomar o poder, vai criar um plano falso, chamado de Plano COI, né? Dentro desse plano, vai ser um documento, e esse plano dizia que os comunistas iriam botar fogo no país, diziam que os comunistas comiam criancinhas, que eram
tudo de ruim. E aí, por meio dessa ameaça e com o apoio dos militares, das Forças Armadas, Vargas vai decretar, né, o governo ditatorial ou Estado Novo, como chamava ele. O que é que vai marcar esse momento? Vai ter uma Constituição muito autoritária, né, vai ter pena de morte, que vai acabar com os direitos civis, que vai ter censura, tá certo? No livro aí vocês podem ver que tem todas as características, né, dessa Constituição. Vai criar o DIP, né, Departamento de Imprensa e Propaganda, que vai ter duas características: censurar, né, e divulgar a imagem do governo de Vargas, né, a imagem boa, certo? Vai ser marcado também pela construção da nacionalidade, questão dos momentos cívicos, né, e muito mais. Vai ter a criação das CLTs, né, jornada de trabalho de 8 horas, férias remuneradas, né, e outras características. E vai ter também a propagação do rádio, né? Vai ser muito forte nesse momento, até porque o Vargas queria, né, divulgar a sua imagem, mas vai ter radionovelas, vai ter programas esportivos, tá certo? Divulgação de novos padrões artísticos. Então tudo isso aí vai acontecer, né, nesse momento da era Vargas. Como é que acontece o fim do Estado Novo? Né? O início da Segunda Guerra, né? Vai ser o grande, né, vai ser o divisor de águas, né, para o Vargas. O Brasil acaba se aliando aos Estados Unidos, né, e quando acaba a guerra, tá, vai ter uma pressão muito forte dos militares do próprio, né, governo americano para que Vargas deixe o poder. E ele acaba deixando, vai assumir, né, em 1945 o general Eurico Gaspar Dutra, que também foi apoiado pelo Vargas. Né, o Vargas vai ser eleito senador, ele não sai da política, tá certo? E aí iniciamos, né, a década de 1940 e 1950, que já é o outro capítulo, tá? Então, atentem para isso, certo? Então, o governo Dutra, né, o que é que vai marcar a política? Vai ser contradição e conservadorismo, ou seja, ele é eleito pelo voto popular, ele promulga uma Constituição democrática, mas ao mesmo tempo ele é muito conservador, né? Ele é muito contraditório, tá certo? Porque ele vai limitar a liberdade de expressão, tá certo? Então ele vai ser muito conservador mesmo. Ele vai se aliar aos Estados Unidos, tá certo? A questão da importação, né? O capital estrangeiro que o Brasil pegava emprestado vai ser muito, né, passar por esse alinhamento com os Estados Unidos e vai se distanciar da União Soviética. Na economia ele vai criar o Plano SALT, né, que visava conter a inflação e desenvolver a saúde, a alimentação, o transporte e a energia. Né? Ele vai estimular muito as importações e o Brasil vai chegar ao final do governo Dutra com uma balança comercial desfavorável, tá certo? Ele vai promulgar a Constituição, né, de 1946, eleições diretas e garantias individuais, voto secreto universal, exceto para analfabetos, militares de baixa patente e religiosos, a extinção da censura e da pena de morte. Okay? E aí o Dutra sai e o Vargas mais uma vez entra no poder, né? O Vargas ele tem essa sede pelo poder, ele não deixa o poder, né? Muitos acreditam que ele passou até 24 anos de poder, né? Só teve aí um intervalozinho do Dutra, mas ao mesmo tempo ele apoiou o Dutra no governo, né, nas eleições. O que é que vai marcar o governo Vargas, né? Vai se distanciar, né, dos Estados Unidos, ele não vai cortar relações, mas ele vai manter uma certa distância e vai ter uma forte oposição da UDN, né, o Carlos Lacerda, certo? Sempre se opondo ao Vargas. Na economia, ele vai investir muito na indústria nacional, com destaque para a criação da Petrobras em 1943, 53, né, que teve a campanha do Petróleo é Nosso, uma parte da população de empresários queriam que a extração, o refino e a comercialização fosse feita pelo governo americano, e outra parte queria que fosse feita pelo Brasil, né, ele acaba patenteando a empresa como brasileira nacional, quase 100% nacional, tá certo? Só que o Vargas ele vai sofrer muita pressão, tá? Porque vai acontecer em 5 de agosto, vai ter um atentado ao jornalista Carlos Lacerda, né? E aí vão dizer não, as investigações, né, vão apontar para a guarda pessoal de Vargas, né? Nesse atentado acaba morrendo um militar, né? E esse militar vai abrir várias investigações e vão chegar a um segurança, né, que era da guarda do Vargas,
E aí vai ter uma pressão das Forças Armadas, né? Vai ter muita pressão de empresários, né? E o Vargas, né, querendo que o Vargas renuncie. Só que em 24 de agosto o Vargas acaba se suicidando, né? Vocês podem acompanhar a carta testamento dele, né? Que vai estar, né? Uma parte dela está no livro, certo? Vai assumir o seu vice, Café Filho, que vai ser um governo de transição até o JK assumir, certo? E aí chegamos ao governo JK, tá certo? Na política, João Goulart vai ser o vice, né? E o João Goulart já tinha sido ministro do Trabalho de Vargas, né? Vai ser um dos motivos da pressão do Carlos Lacerda de empresários, tá certo? Porque ele vai aumentar 100% do salário dos trabalhadores, tá? Por isso que o Vargas, o JK vai ter o apoio dos militares, também vai ter o apoio dos sindicatos por causa do João Goulart, certo? Na economia, ele vai criar um plano que vai ser chamado, né, o plano de metas, né, os 50 anos em 5, né, que é combinar o quê? Investimentos externos, ou seja, capital estrangeiro, né, e a indústria privada nacional. Então, vai ter esses dois aportes financeiros. Ele visava desenvolver a saúde, a educação, a energia, a indústria, né, transporte e construir uma nova capital. E construiu, né, que foi Brasília. E ele vai ficar devendo muito, né, por isso, porque ele vai acabar o dinheiro, ele vai pegar dinheiro emprestado ao FMI, muito dinheiro, a dívida externa vai ficar muito extensa, tá certo? Fim do governo JK, aumento da dívida externa, né, e crise econômica, tá? A inflação ela vai crescer muito, apesar de o PIB ter crescido um pouquinho, né, teve altos índices, né, vai ter uma crise política e social, tá? E muitas greves, as pessoas vão, né, entrar em greve a todo momento, certo? Ele vai incentivar o consumismo entre a classe média vai comprar muito, mas ao mesmo tempo vai ficar devendo, tá? A questão da Bossa Nova, né? Toda essa questão vai surgir aí com o governo do JK. E ele vai romper com o FMI, tá certo? Então, assim, esses governos populistas, né, cada um vai ter uma característica, tá certo? E vai ter uma relação direta com as massas, tá certo? As pessoas achavam que estes representantes seriam os únicos capazes de resolver seus problemas e eles, no discurso deles, eles, né, falavam, eles tentavam impor, né, que eles eram realmente os salvadores da pátria, tá certo? Principais representantes do populismo, né? Getúlio Vargas, né, que era conhecido como os pai dos pobres, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. Jânio Quadros e João Goulart a gente vai estudar em outro momento, certo? Então, cultura e sociedade nas décadas de 40 e 50. Difusão de meios de comunicação, rádio e televisão, certo? A televisão chega ao Brasil nessa época, né? Aumento da população urbana. Se a gente tem um aumento da população urbana, vai ter mais consumo, né, de produtos industrializados, principalmente dos Estados Unidos, certo? E os Estados Unidos ele vai ter uma interferência nisso, por quê? Porque ele vai criar a política de boa vizinhança, né, ou o American Way of Life, né, que era a difusão do modo de vida americano. Então, consumir muito, tá? E adotar os hábitos americanos, certo? No Brasil, o que é que ele fez? Ele vai criar personagens, né? Por exemplo, Zé Carioca, né? Vai ter até o filme Você Já Foi à Bahia, né? No qual esse filme vai ter o Zé Carioca como um cara que sabe aproveitar a vida, né? Que vai para as festas, que consome, né? A questão de ir para as festas, né? O carnaval, vai mostrar o carnaval, né? E vai ter também a Carmen Miranda, né? Que vai ser exibida com cachos de é, frutas na cabeça, né? Então, vai ser uma estereotipagem do povo brasileiro, porque não é só isso, né? Talvez nem seja isso o povo brasileiro, tá certo? Então ele difundia, mas ao mesmo tempo ele queria algo em troca, né? Que era a abertura, né, do mercado brasileiro para os seus produtos. Então é isso, pessoal, né? Atentem para as atividades, tá? Na plataforma. Espero que entendam. Qualquer dúvida é só falar no chat.